Eu quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para estudar a segunda lição desta série de lições sobre essas mulheres que marcaram a história de um povo, e hoje nós estaremos estudando sobre o livro de Ruth, a segunda desta lição. O comentarista da nossa série de lições colocou como princípio desta lição a classificação do livro na Bíblia hebraica, na Bíblia evangélica que nós temos e uma série de outros fatores históricos que nos ajudam a entender o contexto da história de Israel nos dias de Ruth. Apesar de que esta informação seja importante, eu não tenho como professor condições de falar muito tempo sobre isso, mesmo lendo o que está escrito na lição para nós, é algo que não me tomaria muito tempo para ler, entender e passar essa informação adiante. Então, por causa disso, para enriquecer a aula, nós sempre criamos um roteiro que traga mais dinamismo e mais aplicação para a vida de cada um de nós como crentes que vivemos nestes dias, mas que com certeza não só podemos, mas vamos aprender com a história bíblica e as histórias especiais destes livros que nós vamos estar estudando neste trimestre e hoje nesta lição de O Livro de Ruth. Quando eu leio o questionário no final da lição, eu vejo que o que a intenção do comentarista quer que seja aprendido sejam exatamente estas informações que são mais históricas, contextualizadas com as classificações, quem escreveu e etc, etc. No entanto, para tomar tempo de 45 minutos, 1 hora e alguns bem-aventurados professores têm 1 hora e meia para trazer o seu comentário e apresentar a sua classe, eu não teria condições de, com este material somente, apresentar uma classe completa. E por isso, eu vou propor para você 3 tópicos que vão nos ajudar a ter uma classe rica, que vai trazer este conhecimento, mas nos vai enriquecer também a vida e a aplicação na nossa vida e na vida dos nossos alunos. Muito bem, a parte histórica que está contida no primeiro tópico, e em verdade em quase toda a lição, eu usaria no princípio da lição. Para ler e entendermos seria uma coisa dinâmica. Os 3 tópicos que eu apresentaria depois são aqueles que eu vou compartilhar com você. O primeiro deles, a idolatria de Israel nos dias de Ruth. Em segundo lugar, uma família de Israel no caminho de Ruth. E em terceiro lugar, a história de Israel marcada por Ruth. Através destes 3 tópicos, eu penso que eu vou estar preenchendo todo o sentimento do comentarista acerca do livro de Ruth, mas de uma maneira mais didática e mais aplicável para o meu aluno. O primeiro tópico trata-se da idolatria de Israel nos dias de Ruth. Ora, este tópico, se a minha aula fosse curta, uma aula de até 45 minutos, ele podia até ser deixado de fora. Mas se você tem uma aula longa que você precisa de conteúdo para preenchê-la, este tópico não só é muito bom, mas muito desafiante porque é altamente aplicável para nós. Ainda que ele não está diretamente ligado com a história de Ruth, mas está neste contexto que o comentarista nos deu do tempo em que a história de Ruth aconteceu e nós vamos olhar para a situação do povo de Israel. Portanto, eu dividi este tópico em 3 subtópicos. Eles adoravam a Baal, que era o deus da chuva. Hoje em dia, nós chamaríamos da prosperidade. Em segundo lugar, eles adoravam a Astarote, a deusa do sexo, que em nosso dia, no contexto nosso evangélico, poderíamos chamar de a sensualidade. Em terceiro lugar, eles adoravam o eu, que hoje nós traduzimos como meu prazer e a minha felicidade. Como você já pôde perceber, este tópico é aplicável e vai ser totalmente aplicado para nós. Portanto, no ensino da lição, o comentarista nos faz entender que nos dias que a história de Ruth sucedeu, e você sabe, já leu com certeza, esta família de Elimeleque imigrou da sua terra natal para um outro país chamado Moabe, mas o contexto histórico dessa lição vai focar na realidade do povo que ficou, do povo de Israel. O tempo que se está se falando do tempo dos juízes, e o comentarista nos chama a atenção que nesse tempo havia uma idolatria vivida
pela nação de Israel, ou seja, o povo de Israel não permaneceu fiel em adoração ao seu Deus. Elegeu outros deuses, tomou dos deuses, né, da terra ao seu redor para eles, e não só o receberam no sentido de considerar, mas começaram a adorá-los, fazer culto, inclusive, a estes deuses. E neste contexto, nós vemos claramente a idolatria da nação de Deus, do povo de Deus. E sempre que nós falamos de idolatria do povo de Deus, e nós olhamos este contexto clássico da idolatria, de ter deuses, seja feito de barro ou de pedra, ou como no tempo antigo, o sol, a lua, neste caso aqui o deus da chuva, o deus do sexo, né, da fertilidade, coisas desse tipo, nós temos que traduzir para os nossos dias de hoje e para o nosso contexto. Será que nós, como crentes, será que nós, como povo de Deus, porque não se está falando do mundo da época, não se está falando dos cananeus da época, está falando de Israel. Era Israel que estava pecando em idolatria contra o seu Deus. E a pergunta para nós, prática para essa lição, é se nós podemos estar vivendo num tempo, querendo ser como uma Ruth, não é? Querendo a bênção de Deus sobre a nossa vida, mas estarmos vivendo numa idolatria. Sobre isso que nós vamos estar falando. Então, primeiramente, Israel estava adorando a Baal, Deus da chuva. E hoje em dia eu traduziria isto como a prosperidade. Muitos de nós, no meio evangélico, estamos adorando, colocando no altar do nosso coração a prosperidade e não o nosso Deus. Veja no texto do Antigo Testamento, do tempo dos Juízes, Juízes capítulo 2, versículo 10 e 11, o que diz? E foi também congregada toda aquela geração de seus pais, ou seja, morreu aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então, fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Então está aí o primeiro texto claro. Uma geração que já não conhecia as obras do Senhor, o Deus de Israel. Como pode ser? Como pode ser se a nação adorava, se existia, não é, todo um cerimonial que se fazia semanalmente? Vamos trazer para o nosso dia de hoje. Como pode ser que alguém está numa igreja e vem a cada domingo, traz a sua família, ou vem com a sua família, ou vem sozinho como um jovem, na casa de Deus e não conhece a Deus? Só pode ser se este culto, não é, já não estiver apresentando a verdade de Deus, da palavra, não é? Algo está errado, porque como é que nós podemos estar na casa de Deus e não conhecer a Deus? E é o que a Bíblia diz aí. Apesar deles serem nação de Deus, uma outra geração com certeza começou a inserir palavras, louvores, dinamismo, foco de pregação que era diferente das obras que Deus disse a eles. Olha, é isso aqui que vocês têm que repetir para os seus filhos. Nós somos chamados a repetir, a ensinar um evangelho bíblico para a nossa futura geração. Mas muitos hoje, nós vemos isso, em nome, por exemplo, do Deus Baal, da prosperidade, estão manipulando a palavra para que as suas pregações possam ter o foco neste Deus, prosperidade, e não nas obras que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, nos manda recontar. Quando isso acontece e o foco é mudado, então esta nova geração não vai conhecer ao Deus da Bíblia. Faz sentido? Porque o foco da pregação, apesar de se usar uma Bíblia, apesar de se estar na casa conhecida como casa de Deus, o foco está diferenciado. E por causa disso, o Deus da Bíblia não vai ser conhecido como ele é. E o que acontece aí é uma idolatria. É uma idolatria como aconteceu nos tempos antigos, agora de uma forma paralela. Vamos olhar o texto do Novo Testamento, fazendo esta referência. Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Depois saltaremos para o versículo 8. Onde vêm, diz Tiago, as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que vossos membros guerreiam? Vocês cobiçam e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis
E não recebeis, porque pedis mal, para vos gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Termino com o 8 que diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Essas palavras de Tiago são muito fortes. Falam palavras feias para os crentes, chamando de adúlteros e adúlteras espirituais. E essa é a palavra exatamente que Deus usa no contexto do Antigo Testamento para a idolatria. Porque se está adulterando espiritualmente do seu Deus para com outros deuses. E Tiago faz a questão aí bem prática para as nossas vidas. Por que é que vocês estão com o foco de cobiça, de inveja, traduzindo para a nossa palavra que nós estamos usando aqui, da prosperidade, e não conseguem? Nada tendes. Por quê? Porque vocês estão pedindo mal para o seu próprio deleite. Então nós vamos ver, apreciar com os nossos olhos, se é que dá para apreciar, uma geração de crentes lutando, gastando e desgastando, pregando, declarando determinadas vitórias na área da prosperidade, mas de fato não alcançando muito. Principalmente se estes ainda têm algum temor de Deus. Porque a mão de Deus impedindo para que ele se vá com o mundo, porque é onde Tiago fecha o contexto. Ele diz: por acaso a amizade com o mundo, o amor das coisas do mundo, não é inimizade contra Deus? Então a resposta e o pedido final de Tiago com amor por essas almas é de: cheguem-se de volta a Deus. Cheguem-se de volta à palavra de Deus. Purifiquem vocês que estão de ânimo duplo. O que é isso? É querendo agradar o Senhor, mas também querendo buscar a prosperidade. E eu não estou aqui desfazendo do contexto natural de uma prosperidade, de você ter a sua vida, de você querer suceder um pouco melhor. Eu estou falando de uma adoração, porque é isso que tem acontecido no meio evangélico, aonde a prosperidade toma o centro das mensagens, do foco e do coração dos crentes, a começar da liderança. Então, quando isso acontece assim, nós estamos definitivamente num caso de idolatria, caso que casa bem com esta palavra de Tiago para nós. Então, qual é a resposta? Qual é a solução bíblica? É deixar este caminho e deixar de ser dúbio em nosso ânimo e voltar-nos ao Senhor. Para isso é necessário renúncia. Agora, tem uma coisa: a prosperidade de Deus, ela existe. Ela é completamente diferente da prosperidade do mundo. E não significa que você vai mendigar. Pelo contrário, diz a palavra que ele se responsabiliza para que você não tenha falta. Mas a prosperidade de Deus é diferente. Agora tem uma coisa: ela é de Deus. Aleluia. A paz, a realidade da vida que alguém que vive em Deus vive e logra é completamente diferente daqueles que estão atrás, no ânimo, atrás do ídolo, da prosperidade idólatra que tem sido pregada e propagada no meio evangélico. Que o Senhor nos guarde. A segunda idolatria praticada por Israel é que eles adoravam a Astarote, a deusa do sexo. Claro que dentro da igreja, se nós falarmos desta perversão, nós ainda, pela graça de Deus, reconhecemos como pecados. Mas para aquilo que nós reconhecemos como pecado, seja o adultério, a fornicação, ainda que o nível de aceitação para isso ou de colocação como pecado já tenha até mudado em algumas igrejas, mas uma das coisas que não é visto tão mal, mas muito presente, é o que nós conhecemos por sensualidade. Ou seja, apesar de não ser a prática final de um ato pernicioso, pecador, mas uma provocação estética que de ambos os lados se aproveitam e é um pecado, é uma idolatria, segundo este contexto que nós trazemos. Vamos para Israel, no tempo dos juízes, Juízes capítulo 2, versículo 12 e 13, o texto diz: E deixaram o Senhor,
Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Vou fazer uma introdução a isso aqui. Baal e Astarote não existem. Não são deuses. São deuses porque o homem os colocou na posição de deuses. Mas o Deus de Israel é Deus. É pessoa, sente. Foi quem ouviu o clamor de Israel, de sua nação lá no Egito, e com mão forte levantou a Moisés, e moveu as 10 pragas, e moveu o coração de Faraó, e os tirou da terra do Egito. Este era um Deus que falava, que aparecia por sinais, que a nação de Israel ouviu o temor, que viu as pedras que Moisés trouxe, que pela segunda vez o texto é claro, e Moisés falou para eles, estas pedras foram escritas pelo dedo de Deus. Era o Deus que Israel tinha acompanhado andar com eles, seja como fogo ou como uma nuvem sobre eles durante a peregrinação do deserto, quando chegaram na terra de Canaã. Agora, a palavra diz clara, porque a posição da Bíblia é a posição de Deus. Eles deixaram o seu Deus. Irmãos, temos que deixar claros para os nossos alunos, a começar de nós com certeza, que o nosso Deus é o Deus desta palavra, não é o Deus que nós acreditamos ser, porque não há como conhecer o Deus Criador fora desta palavra. Aqui, por este livro de histórias, ele se revelou para nós. E agora, Israel, cuja história era vívida em sua própria vida, e diga de passagem, nós também. Nós temos o conhecimento histórico de Deus, a revelação, ou seja, nós podemos reconhecer o seu mover, o seu agir, o que ele faz, porque ele já revelou para nós, mas pela graça de Deus, nós temos parte da história do Senhor em nós, através da dispensação que nós vivemos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala conosco, nos transformou, nos salvou, e nós temos esta experiência comprovada, como Israel tinha historicamente vivida pelas coisas que os olhos deles viram. Mas este povo mesmo traiu, deixou ao Senhor e foi se encurvar para aqueles que não são deuses. Isto é idolatria. E muitos de nós hoje estamos deixando a este Deus, ainda que dizendo estamos adorando a Deus, somos povo de Deus, e estamos nos encurvando e adorando aos deuses deste mundo, porque diz o texto bíblico, Jesus mesmo diz que estas coisas que nós estamos desejando, que ele falou no contexto ali de Mateus capítulo 5 e 6, o mundo, Deus sabe, o Pai sabe que o mundo anela, deseja e luta por eles. Mas que o Senhor nos guarde de adorar, como acabamos de ler no versículo 13, porque eles deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Eu vou levar você a 1 Pedro capítulo 3, versículo 3, que diz a palavra o seguinte: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, nos usos de joias e na compostura de vestes. O que isso quer dizer? No contexto, nós já falamos deste versículo, inclusive na lição anterior. As mulheres santas de Deus antigas, que teoricamente a gente não quer se assemelhar com elas. Mas quando diz santas, nós deveríamos querer alguma coisa disso. E a pergunta é, será que nós queremos? Ou será que nós estamos adorando a deusa da sensualidade nos dias de hoje? Colocando mais, expondo, e um dos pontos deste versículo aí é exatamente a compostura dos vestidos. É o tamanho do decote, o tamanho, o comprimento do vestido. Sim, é isso que a palavra está dizendo. E ele diz, olha, a vossa beleza, irmãs, se é que ainda nós queremos ser chamadas de irmãs. Santas, se é que nós queremos ainda ser chamados de santas. Ou se isso já não pode ser mais identidade para os filhos de Deus na geração de hoje. Mas se ainda pode, então Pedro está falando que
o nosso enfeite, o enfeite das santas de Deus, das mulheres de Deus, das servas de Deus, das filhas de Deus, não seja o exterior. E um dos pontos que ele coloca é a questão da compostura, né, dos vestidos, do seu vestir. Então, será que nós não estamos trazendo uma idolatria de Astarote, da sensualidade? E nós, mulheres, sabemos o porquê de ser sensual. Nós não somos sensuais para nós mesmas, ainda que alguém possa ter algum prazer em ver a sua sensualidade. A sensualidade, ela é posta sobre si para agradar a outro, para chamar a atenção a outros. E aí eu me pergunto, como pode isso caber dentre o povo de Deus? E claro, tem aquele ou aquela, porque não só a mulher pode fazê-lo, o homem pode fazê-lo também. Mas tem aquele que também consome. Como não consumir se está explícito na nossa frente? Então, toda dimensão, como maridos, como filhos, como pessoas que também, na sua própria decisão de compostura, como crentes, como servos, chega uma hora que nós temos que decidir. Será que nós vamos deixar o louvor a Astarote estar dentro do nosso lar? E até como homens. Será que nós vamos permitir, pastores, líderes, será que nós vamos permitir a adoração a Astarote das nossas filhas, das nossas esposas, das santas de Deus? Agora, ou será que não querem mais ser santas de Deus? E aí eu pergunto para as que são irmãs, o que é que nós queremos ser? Qual é a nossa identidade? Essa é algo que nós temos que questionar quando nós olhamos para exemplos bíblicos como esse, tão lindos, e nós dizemos queremos ser como Ruth. Vamos olhar então para o exemplo dela. E aqui, nessa contextualização do tempo dos juízes, Israel estava se encurvando e pode ter certeza, pode se assegurar. Pode-se assegurar que na sua semelhança estética, as mulheres de Israel já estavam mudando para se assemelhar como as cananeias, porque no contexto aí, lógico, acontecia isso. Se eles mudaram até a adoração e se encurvaram, o resto é o de menos. Colocar no seu visual aquilo que aparece, até porque era entendido que estas coisas que se faziam de fora eram parte da adoração a estes deuses que não existem. Agora, o Deus que existe está vendo todas estas coisas. O Deus que nos amou, o Deus que nos salvou, o Deus que teve misericórdia e ainda está olhando para nós. Ele vê. E o texto de Juízes 2:12 diz, eles provocaram a ira do Senhor. E nós queremos fazer tudo do jeito que a gente quer, inclusive adorar a Baal, a Astarote, e dizemos a Deus, tu não tens nada para que tirar. Agora esqueça, irmão, irmã. Esqueça, Manuela, o Senhor é Deus e Ele está sobre o seu trono e Ele não vai mudar nada. E não adianta virmos pregar que não, é amor, é amor, é amor, quando nós estamos provocando Deus à ira. Por quê? Porque somos idólatras. De todas as coisas, o Senhor escolheu um povo para si. E hoje a igreja é o povo de Deus. Nós não éramos nada, estávamos fora do concerto. Até vamos falar um pouco disso mais adiante, neste paralelo da história de Ruth. Estávamos fora, Ele nos trouxe, nos deu lugar. E aí Paulo diz para nós, ô zambujeiro, não fica cheio não, não esquece de onde você vem e quem você é não. Aleluia, que nós possamos nos lembrar que onde nós estamos é pela graça e a misericórdia de Deus. E este Deus se ira sim, Ele não aceita. Será que nós temos ainda condições de ouvir isso? Deus não aceita. Começo dos 10 mandamentos, não terás outros deuses diante de mim. Até porque eles não são deuses, mas nós elegemos e temos feito a mesma coisa nesta geração. E não é à toa que o que é de Deus verdadeiramente está saindo. Nós encontramos de tudo nos cultos e eu me pergunto aonde está a genuína palavra de Deus, a genuína presença de Deus e o genuíno mover de Deus.
Agora tem uma coisa, se nós queremos, eu e você, vamos levantar ainda este estandarte. Vamos ainda ensinar a verdade. Escute quem quiser. Vamos ainda começar uma aula como essa, falando sobre esta idolatria, se você colocar no começo da aula ou no final da sua aula. Sobre esta idolatria que Israel viveu no tempo dos juízes e que, infelizmente, nós estamos assistindo com os nossos olhos hoje. Terceira idolatria de Israel, eles mesmos, o seu eu. Nos dias de hoje, nós chamamos o que me agrada, é o meu prazer, é a minha felicidade. Afinal de contas, até dizem, Deus me quer feliz, né? Então, vamos lá ao texto de Juízes. Como é que isso se comprovava no tempo deles? Capítulo 3, versículo 5 a 7 diz: Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus e heteus e amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres. E deram aos filhos deles as suas filhas e serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então, a primeira coisa que aconteceu aí é que pelo prazer, não tem menina bonita aqui na igreja, mas eu vou casar com aquela de fora. Não tem mais homem na igreja, então eu vou procurar fora. Foi isso que aconteceu. E se misturaram. E aí começaram a adorar os seus deuses. A mistura foi geral. Não tem mais santo na igreja, então vai ser esse aqui mesmo que ele tenha faça essas coisas, ou tenha este gosto. Não. Vamos nos misturar, tá tudo certo. Fizeram o que era mal e esqueceram do Senhor. E muitas vezes nas nossas decisões, para negócio, para família, para casamento e tantas outras coisas. A pergunta é, quem de nós tem perguntado, tem temido, tem se lembrado que Deus deve ser aquele que guia as nossas vidas? Que nós queremos, se é que essa é a nossa identidade que a gente quer, ser chamado servo de Deus. Hoje nós queremos ser adoradores, nós queremos ser, do grupo cristão e participar e etc. Enfim, parece que nós estamos entrando numa avalanche política, como se a igreja fosse um clube. Mas não. Nós somos chamados para sermos servos de Deus. E eles, Israel, se esqueceram do Senhor e serviram a outros deuses. Agora veja o Juízes 17:6. O que diz a palavra de Deus? Naqueles dias não havia em Israel rei. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Então, não só a sua necessidade humana, porque, enfim, tá jovem, tem que casar, se deram em casamento com os cananeus, heveus e etc. Toda a gente que estava ao derredor não se preocuparam mais com isso, misturar, afinal de contas, a gente tem que viver, a gente tem que casar, afinal eu sou homem, mesmo as mulheres, vou deixar que minha filha solteirona, tem que casar. Isso é Israel, tá? Então, não só fizeram isso em busca dos seus prazeres, mas diz o texto, como não havia rei em Israel no tempo do juízo, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Ninguém ia atrás da lei, ninguém ia pedir para ler a lei, ninguém ia buscar a palavra de Deus, ninguém ia perguntar para os mais velhos o que é que Deus disse, como aconteceu reis depois que se levantaram e diziam, não, eu quero achar, e quando achavam a palavra de Deus, aquilo se tornava o centro para eles. Por quê? Porque a revelação do seu Deus para eles são povo de Deus, chamados pelo seu nome. Agora, como nós queremos hoje ser igreja chamado pelo nome de Cristo e não conhecemos ao Cristo da palavra? Conhecemos a um Cristo que nós elegemos e dizemos como ele é. E para tal, infelizmente, inclusive muitos pregadores estão levantando nas suas próprias políticas, nas suas próprias agendas, diferentes uma das outras, mas que todas estão saindo fora do Cristo da palavra. Que Deus nos guarde. Porque para eles, o seu eu, a sua felicidade, o que parecia bem aos seus olhos, a seu entendimento de Deus, foi o que eles colocaram reinando as suas vidas. E eu pergunto hoje, será que não tem sido essa a nossa realidade? Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 2, depois eu saltarei ao 18 e 19, que diz: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, Paulo dizendo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles
é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Guardai-vos dos cães, os imundos. Gente que não tem purificação, que não é santo. Guardai-vos dos maus obreiros. Gente que se diz obreiro, mas que estão ensinando, vivendo, que o coração está cheio, que não é daquilo que é santo e de Deus. Guardai-vos da circuncisão, que estão ensinando que é necessário fazer isso, viver nesta prisão, quando Deus já nos trouxe ao evangelho da graça. Não é a liberdade da carnalidade, não. É ao evangelho da graça, ao caminho apertado. Então guarde destes. Por quê? Porque o fim deles é a perdição, ou seja, Deus não vai aceitar. E estes não são gente que está indo para o céu, mas irmãs, estão na igreja? Estão na igreja. Para nossa tristeza e para as lágrimas de Paulo. Paulo disse, eu falo isso, estes são inimigos da cruz de Cristo. E ele disse, eu falo isso chorando. Agora ele diz, o Deus deles, está aí, irmãos, está aí a idolatria. São idólatras na igreja, porque o Deus deles é o ventre deles. E pode ser nosso. Tudo é para nos agradar, tudo é para me enriquecer, tudo é para o meu prazer. Isso é o que o comentarista da lição falou sobre hedonismo. Aleluia. Verdade vivida por Israel, verdade vivida no tempo de Paulo. E eu pergunto, será que não por todo lado no nosso meio? A glória deles é para a confusão deles, porque só pensam nas coisas terrenas. Tudo bem se você não conhece a Deus. Tudo bem se você se leva por um outro caminho. Mas vestidos como obreiros de Deus, se é que alguém se veste mais como obreiro. Porque agora nós queremos parecer com os demais para não assustar ninguém. Que o sangue de Jesus nos cubra, que nós sejamos diferentes. E a nossa mente, como disse o Senhor pela palavra, buscai as coisas que são de cima, mas estes só pensam, diz o texto de Filipenses, nas coisas terrenas, idólatras. E levando o povo de Deus, que sou eu e você, à idolatria agora. Por que que nós estamos aqui? Por que é tão importante você ouvir esta mensagem que Deus te trouxe aqui para ouvir hoje? Porque ainda há 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Eu estou aqui nos Estados Unidos, você está no Brasil, outro está nos escutando aqui, você está escutando de Angola. Outro você está escutando, você não sabe do Brasil, mas tem alguém que está me ouvindo agora lá em Portugal. Porque o Senhor está nos levantando, não é para salvar não o mundo, porque quem salva é Jesus. Mas quando ele vier, haverá alguns ainda que viverão a fé. E enquanto nós vivermos, porque ele vem para uma igreja, e ele não vai arrebatar a estes idólatras, não vai, é o que diz o fim deles. Forte, né, irmãos? Forte, forte. Mas se eu der para trás, o Senhor não tem mais prazer em mim. O mesmo diz o texto a Hebreus para você. Aleluia. Então nós vamos com coragem na nossa aula de escola dominical. Com a ousadia, com a capacitação que Deus nos der, com as palavras que Ele nos ajudar a dizer. Mas vamos dizer uma mesma verdade. E vamos dizer, eu estou de pé pela palavra do Senhor. Porque estes que estão fazendo isso, que alguns dos nossos alunos estão consumindo seus livros, seus vídeos, são idólatras. E Deus não vai levá-los para o céu. Porque só, como dizemos este texto de Filipenses, pensam nas coisas terrenas. Então, irmãos, vamos chamá-los a pensar nas coisas de Deus. Vamos chamá-los de volta a agradar a Deus. Vamos levantar o estandarte desta palavra com autoridade, com coragem, que Deus nos dê. E na hora que você vai fazendo mais, com certeza vai haver levantes. Mas nós não somos como aqueles que se acovardam. Seremos diante de Deus, talvez o mundo evangélico não conheça a nossa história, porque não vai aparecer nas revistas nem nos jornais, mas o céu reconhecerão aqueles que foram fiéis ao seu Deus. Aleluia. E que seja esta a sua história,
que pela graça e misericórdia de Deus seja essa minha história, com pouca força, mas aqui, de pé pelo estandarte da palavra de Deus. Vamos agora à história de Ruth, porque falamos do contexto idólatra no tempo de Ruth. Mas houve uma família, a família de Elimeleque, que pela fome lá imigrou. E de imigração eu conheço um pouco, porque há 27 anos eu saí do meu país para morar em um país estrangeiro. E no segundo tópico nós intitulamos Uma Família de Israel no Caminho de Ruth. Por quê? Porque Ruth estava lá na vidinha dela em Moabe. E foi uma família de Israel que chegou ao seu caminho. 3 subtópicos. Primeiro, como família, esta família testemunhou do seu Deus. Segundo, como família regressou à terra dada por Deus. E terceiro, como família alcançou a graça e a misericórdia de Deus. Que família saiu? Saiu Noemi com seu esposo Elimeleque, ou melhor dizendo, como homem, saiu Elimeleque com sua esposa Noemi e 2 filhos, Malom e Quilion. Imagino que eram pequenininhos quando foram viajar, né, para aquela terra de Moabe, mas ali cresceram, chegou o tempo de casar-se e encontraram esposas ali de Moabe. A primeira esposa de Malom foi Ruth e a esposa de Quilion foi Orfa. Mas aconteceu que estando ali, os homens morreram. Primeiro morreu o pai, depois faleceu os 2 filhos. No entanto, o que nós aprendemos? Que como família, a família de Elimeleque, que começou com todos e terminou com Noemi, que era a família de Elimeleque, como família, eles passaram por estes 3 processos, que nós vamos aprender alguma coisa dele. Primeiro, testemunharam de Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16, aquele texto que nós já conhecemos, disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares à noite, pousarei eu, teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. O que isso quer dizer? É que a família de Elimeleque mostrou para Ruth, fez Ruth conhecer o Deus de Israel. Ou seja, esta família, como família, deu testemunho do seu Deus. Eles cultuavam, eu posso imaginar, eles liam textos da palavra de Deus, eu posso imaginar, recontavam a história do tempo, falavam da lei do seu Deus, oravam ao seu Deus, cantavam a seu Deus. Então eles testemunharam, o que não acontece com todos os imigrantes. Muitos saem de seu país, crentes, vão para outros países e lá se esquecem do Deus, fazem como o povo fez no tempo dos juízes, né? Tomam os deuses da terra ou simplesmente se esquecem de Deus e aquilo fica como um passado. Mas a família de Elimeleque, apesar de ter imigrado para uma outra nação pagã, eles testemunharam do seu Deus. A segunda coisa que eu aprendo é que como família, eles regressaram à terra que Deus deu. A Bíblia diz que mesmo depois de toda aquela crise, do falecimento dos 3 varões daquela casa, a Bíblia diz de que Noemi ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo e que havia pão agora de volta, havia prosperidade, havia sustento na sua terra. E ela decidiu voltar para onde ela pertence, voltar para estar com o seu povo. E esta é a segunda aprendizado que nós temos desta família. Se nós pertencemos lá, é para voltar. Um dia Deus permitiu aquela família voltar. Não prosperaram, não ficaram fora, em terras de estranhos, mas voltaram aonde eles pertencem, à terra que o seu Deus prometeu. Ruth, capítulo 1, versículo 6, 19 e 22, diz, então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Assim, pois, foram ambas, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam, não é esta Noemi? Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Então o que aconteceu é, aquele povo reconhecia, quando fala, não é essa Noemi? Por quê? Porque aquela era a terra dela. Agora veio acompanhada com alguém cuja história foi impactada por uma família que veio de fora. Ruth estava no seu lugar e esta família chegou de fora e a impactou, primeiro fazendo-a conhecer um Deus verdadeiro. E por causa de conhecer o Deus de Noemi e de se apegar a esta família, agora já não era pelo casamento, mas por algo mais que Ruth viu e disse, não, o teu povo agora é o meu povo.
Aleluia. E eles têm uma casa. Glória a Deus. E o teu Deus é o meu Deus, e naquela terra se adora ao Deus de Israel. Ela disse, eu vou com você. E entraram as duas, voltaram e entraram na cidade de Belém, de volta à sua casa. E por último, como família, mesmo que ali estava só Noemi da família daquele tempo, mas trouxe a Ruth, que agora era família. Aleluia. Ruth agora era família. Então era Noemi e família receberam, alcançaram a graça e a misericórdia de Deus. No texto de Ruth, capítulo 2, versículos 5, 6, depois do 8 ao 12. 5 e 6 diz, disse-lhe Boaz ao seu moço, que estava posto sob os segadores, de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sob os segadores e disse, esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Nós lemos 5 e 6, agora do 8 ao 12. Então disse Boaz a Ruth, não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças, e os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, irás após elas, não dei ordem aos moços que te não toquem, tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então caiu ela sobre o seu rosto, inclinou-se em terra e disse, por que achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Respondeu Boaz e disse-lhe, bem me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste ao teu pai e à tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dante não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito. E seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Qual foi a primeira graça e misericórdia que Ruth encontrou? Chegando ali, não tinha emprego ainda, não tinha condições, mas ela disse, a senhora, sua sogra, era já de idade. E ela foi buscar trabalho. E ali ela, pela graça de Deus, e veja, a graça de Deus já entrou em ação, foi parar no campo de uma pessoa distinta, de uma pessoa séria, de uma pessoa que ouviu da sua história, né, perguntou logo quem era e falaram, olha, essa é a moabita que veio trazer a Noemi, veio com ela. E aquilo foi forte para o coração de Boaz, entendendo que Ruth era uma pessoa nobre e ele fez bem. A graça e a misericórdia de Deus através da vida de Boaz começou a se estender neste primeiro episódio aí. Ele disse logo para ela, chamou ela e disse, minha filha, não vá para outro campo, eu vou cuidar de você, que eu já dei ordem aos meus moços. Você siga as outras moças que estão fazendo a mesma coisa. Faça e fique aqui porque eu vou cuidar de você. Então este cuidado foi a primeira manifestação. E claro, foi para ela, Ruth, e ao mesmo tempo foi para Noemi, ou seja, aquela família, aleluia, recebeu a graça e a misericórdia do Senhor. Porque não importa os altos e baixos que Deus nos permita viver neste mundo. Este é um mundo de dores, irmãos. Nós estamos aqui em carne, carne envelhece, carne adoece, carne morre. Nós temos problemas, existem enchentes, existem furacões, existem muitos problemas. E não importa os altos e baixos da nossa vida, mas a história de Noemi foi esta, que esta família, onde fosse, testemunhou de Deus, mas voltou e permaneceu em contato, ou seja, voltou para o lugar aonde pertence, e onde nós pertencemos é na casa de Deus. No meio do povo de Deus, nós não pertencemos ao mundo. E ali, e permanecendo ali, nós encontraremos a graça e a misericórdia do Senhor. O cuidado de Deus. O cuidado de Deus não se parece com a abundância do mundo. E eu vou dizer para nós aqui, que nós sabemos, é falsa. Ela é atraente porque Satanás tentou fazer atraente desde o tempo de Eva. Diz, primeira coisa que ele diz, olha e vê. Você não está vendo isso, ou seja, a atração do fruto de Eva pela mensagem de Satanás vem, escute isso, vem pela mensagem aos ouvidos, mas é mandando ela ver, e é do mesmo jeito que o diabo trabalha hoje. Em nossos ouvidos vem uma mensagem, diz para nós, você está vendo aquela prosperidade? Esta é diferente, aquela é do mundo, aquela é o diabo que está te mostrando, falando no ouvido e
dizendo, essa é para você, mas a da casa de Deus é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é a providência de Deus, e esta é a que nós deveríamos desejar. Aleluia. Vamos ao texto ainda de Ruth, capítulo 4, versículo 13 ao 15, que é o resto da graça e misericórdia. Diz assim: tomou Boaz a Ruth, e ela foi por mulher e entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não te deixou de dar remidor, e seja o nome afamado seu em Israel. Ele te será recreador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Olha aí a graça e a misericórdia de Deus se mostrando para com esta família. Agora era só Noemi que voltou para casa dizendo: eu sou Mara, né? Eu estou em tristezas e amargura. Mas quando nós vamos à casa de Deus e dependemos de Deus, aleluia, o Senhor estende a sua graça e a misericórdia. Está esta história para comprovar. E não só teve abundância de pão, mas agora lhe deu um casamento de volta a Ruth. E não com um qualquer, não com algum, não. O seu remidor era uma pessoa nobre, distinta, aleluia, especial, que Deus permitiu para a vida dela. E agora, não só ela se casou novamente, ela teve um filho. E o texto diz: para Noemi também veio graça e misericórdia. As mulheres diziam: olha, agora você nem vai ficar mais velha, está renovada, né? A sua velhice está alegrada. Por quê? Por um netinho que o Senhor te deu. Não só remiu, trouxe um nome de volta para a sua família, refazer, porque você conhece a história, né? O casamento do remidor era uma lembrança, era trazer de volta, suscitar a descendência de Elimeleque. Então era uma honra grandíssima para Noemi. E Deus foi quem honrou esta família e deu graça e misericórdia. Por último, a história de Israel foi marcada por Ruth. A vida dela foi marcada por uma família de Israel. Agora, a vida de Ruth marcou a história de Israel. Por algumas razões e coisas que o comentarista nos coloca aí, nós vamos aprender 3 delas. A história de um remidor para os pecadores. A história de uma salvação para os gentios. E terceiro, a história de uma monarquia permanente para Judá. Este texto, essa história, este acontecimento, porque isso aqui não é um conto, uma narração histórica do que aconteceu, serviu para apontar algo que Deus faria ainda para nós como humanidade. E primeiro delas é que haveria de haver um remidor, que na história foi Boaz, mas que Jesus haveria de vir para remir os pecadores. No texto de Ruth, capítulo 4, versículo 9 e 10, o texto diz o seguinte: então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de, olha aí, Elimeleque, e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Então, Boaz serviu como remidor para aquela família, como salvação da desgraça, da perdição na história do povo de Israel. Boaz vem ser este remidor que traz a honra, traz ao lugar diante de Deus, no caso aqui da história desta nação. E nós vamos olhar Jesus no capítulo 4 de Gálatas, versículo 4 e 5, o texto diz: mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir quem? Os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aqui fala da remissão de Israel. Quem estava debaixo da lei era Israel. Ora, Jesus veio, aleluia, para remir, para salvar, para adotar como filhos a Israel. A Israel. No tempo certo, na plenitude dos tempos, este Boaz veio remir, tirar Israel de uma situação degradante que nós observamos historicamente. Apesar de serem chamados por Deus e revelado a palavra de Deus, não puderam viver em fidelidade para com a lei.
estavam perdidos tendo o caminho da verdade. Mas Jesus veio, aleluia, para ser este remidor para Israel, mas não só para Israel, para nós gentios também. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. O texto diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós viemos de outra tradição. Enquanto a salvação de Israel, Deus diz aí o texto aos Gálatas, para remir os que estavam debaixo da lei, o texto de Pedro diz, vocês não. Vocês vinham de tradições que não tinham nada a ver com Israel. Nada a ver com a promessa. E Deus vos resgatou. Não foi com prata e ouro, coisas perecíveis, ainda que a gente põe o olho como isso é preciosíssimo, não. Foi por algo muito maior, pelo sangue de Jesus. Então este remidor, aleluia, nos veio tirar desta situação de morte em nossos pecados, em nossas tradições, apartados do concerto de Deus, mas pelo seu sangue ele nos remiu, ele nos comprou, ele nos trouxe para ser agora povo seu. E a história de Ruth reconta, mostra, aponta, é figura para este futuro remidor que haveria de salvar a Israel e a nós também. Segundo, a história de Ruth aponta para uma salvação que alcançaria o mundo gentílico. Ruth, capítulo 2, versículo 12. O texto diz, o Senhor galardoe o seu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Ora, Ruth disse para Noemi, que o teu povo seja o meu povo, que o teu Deus seja o meu Deus. Agora Boaz abre a boca. Num contexto semelhante, ele diz, você veio se abrigar debaixo deste Deus. E ele abre a sua boca dizendo, o Senhor te retribua, que o Senhor te dê galardão dele, o Deus de Israel, porque você veio se abrigar debaixo deles. E sim, o Senhor recebeu aquela mulher gentia, aquela mulher moabita, e não só para comer da comida de Israel, não só para andar no meio do povo de Israel, mas a história de Ruth, o seu casamento, a genealogia que ela vai fazer parte, nós vamos estudar no último tópico, e eu sei que você sabe disso, aponta para Deus permitindo entrar na família do povo de Deus, no meio do povo de Deus, como parte do povo de Deus, chamada povo de Deus, dentro do sangue do povo de Deus, que não importa que não seja da herança sanguínea de Abraão, mas ela pôde entrar neste concerto, aleluia. E esta figura nós vamos ver em Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 13, diz, porquanto lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, que é feita pela mão de homens, que naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus. Vós que estavais longe, já pelo sangue de Cristo, o que é que diz o texto? Chegaste perto, assim que vocês já não são estrangeiros. Aleluia. Ruth não era mais estrangeira, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e família de Deus. Aleluia. Então a história de Ruth aponta para uma salvação dos gentios, que nós seríamos chamados família de Deus. Agora olhe, família de Deus, o que é que nós estamos fazendo com este nome, com esta posição, com a graça que Deus nos deu, que nós possamos voltar à palavra para entender o que Ele fez por nós e nos colocar, aleluia, em submissão, em amor e reverência a este Pai que nos amou e que agora não nos chama mais de forasteiros, peregrinos, porque não era o que Ruth era. Agora Ruth, aleluia, era esposa de Boaz, era mamãe de Obed, aleluia, e estava na genealogia que nós vamos ver de Davi. Por último, a história de uma monarquia permanente para Judá. Havia uma promessa. Em Ruth 4,17 diz o seguinte: as vizinhas lhe deram um nome dizendo, a Noemi nasceu um filho e chamaram o seu nome Obed, e este é o pai de Jessé, pai de Davi. Ou seja, a linhagem ali que trouxe
por Ruth, junto com Boaz, foi a linhagem do rei Davi. Gênesis 49, 10 diz: o cetro não se arredará de Judá, tribo de Judá, nem o legislador de seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. O cetro não se apartar de Judá mostrava a direção. O reinado, o cetro é de um rei, estaria na mão de Judá. Em Apocalipse 5:5, o texto diz: e disse-me um dos anciãos, não chores, isso está acontecendo no céu, tá? João está vendo. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Tá aí, raiz de Judá. A raiz de Davi, ou seja, da descendência de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, Jesus veio desta geração. A história de Ruth não só aponta, mas é parte de uma promessa de Deus lá em Gênesis, que haveria de ser cumprida. Aleluia. E que em Jesus foi totalmente cumprida. Que Deus abençoe você, te dê graça, sabedoria para ensinar esta palavra, autoridade para, junto conosco e tantos espalhado por todo este mundo, alvorarmos o estandarte da verdade da palavra de Deus. Que Deus te use, que Deus te abençoe. E que se você puder estar comigo na live do sábado, às 21 horas, estaremos sempre compartilhando algo que vai acrescentar a sua vida como professor de escola dominical. Amém.